habitem com a criança. Quanto à questão de fotógrafo, habitar também com a criança, nas vistas a facilidade da tecnologia que nós temos hoje para fazer os registros. Então, outras perguntas como será a seleção de pessoas para que haja um revezamento de pessoas? Como a gente vai saber quem vai assistir e quem não? Eu já vou fazendo algumas perguntas seguidas. Sim, sim. Padre, a missa da graça, como será o procedimento? Será necessário entrar em contato com a igreja para poder participar da missa? Aqui são no mesmo sentido, né? Sim. E as crianças, a partir de quantos anos podem participar? As crianças a partir de 10 anos. É bom lembrar que esse aspecto de participação dos fiéis nas celebrações, nós estamos também dando a liberdade aos párocos, para que eles façam as inscrições de acordo com a realidade de cada paróquia. Se será pelo telefone, através da secretaria paroquial, se será uma inscrição por grupo de WhatsApp, se será também uma inscrição através de senhas, de fichas numéricas ou de cores. Bem, isso ficará a critério de cada pároco, em cada paróquia, como também o número de celebrações. Então, outra pergunta que eu acho que já foi respondida, não sei. Haverá a possibilidade do padre celebrar 2 missas por dia, de diferentes horários? É uma questão canônica e nós vamos providenciar a faculdade a cada sacerdote de celebrar mais de uma missa diária, exatamente no sentido de atender um número maior de fiéis. Pronto. Outra pergunta, que tem um decreto, eu sei que tem, é sobre a comunhão nas missas. Os ministros poderão ir dar a comunhão aos fiéis ou como vai ser? Está no decreto, mas é uma pergunta muito interessante, porque há uma modificação, além daquela que eu já me referi, que é a comunhão nas mãos, ou na mão, durante o tempo da pandemia. É que o sacerdote, ele vai apresentar a Eucaristia no altar, dizendo apenas uma única. Então, o ministro extraordinário da comunhão eucarística não precisará, repito, durante o tempo da pandemia, apresentar a Eucaristia dizendo o corpo de Cristo individual, porque o sacerdote já fez de uma maneira comunitária no altar. Além do que o ministro cumprirá, evidentemente, todas as normas sanitárias antes, durante o processo da comunhão e também depois. Muito bem. Dom, a Mãe Rainha, né, uma pergunta de Isaildo Xavier. Aquela capelinha da Mãe Rainha pode visitar as famílias? Bem, as visitas de movimentos e pastorais, como também de novas comunidades, se inserem no âmbito pastoral. E isso ainda não, porque é um tempo, eu diria, não tanto de respeito com a saúde pública, eu digo muito mais do que um respeito com a saúde, de caridade. Então, muitas vezes, a manipulação do próprio médico de maneira inadequada, a visita a um lar, às vezes com um sapato, um calçado que esteja também contaminado. Então, por essas questões sanitárias, ainda não. A questão da higienização do templo a cada missa, como fica? De higienizar, Então, já pelas normas do próprio decreto canônico e também consonância, né, com o decreto governamental, após cada celebração, o templo deverá ser totalmente higienizado, desde os bancos, o piso, os objetos que são tocados, então todos deverão. E aí, claro, é necessário que cada igreja se programe com a questão, uma equipe, com os funcionários, para possibilitar realmente a total higienização. É obrigatório após cada celebração, como também o próprio decreto já trata, necessário pelo menos 30 minutos de ventilação na igreja,
Lembrando também aquelas que possuem o ar-condicionado, que não deve ser utilizado neste período, né? E também há um intervalo de 3 horas, aí pelo menos pelo decreto governamental, entre uma celebração e outra. Oscar Mariano pergunta: bom dia, no caso do distanciamento de 1,5 metro por pessoa, as igrejas vão fazer um levantamento da quantidade de fiéis por celebração, é aqueles 30%, né? De acordo com a capacidade de cada igreja. E sobre isso, é conveniente também lembrar que o decreto ele está sendo publicado hoje, porém ele entra em vigor sábado, dia 18. Exatamente porque as igrejas, as paróquias, os párocos, os coordenadores de movimentos pastorais, novas comunidades, deverão também fazer a medição dos seus templos, das suas capelas, a marcação dos bancos. Então, tudo isso demanda esse tempo de 1 semana aproximadamente, como também a preparação das equipes de liturgia, para que estes estejam inteirados do decreto e possam também orientar a outras pessoas. Tem uma da TV Câmara, né, que está transmitindo, inclusive, todos os domingos pela manhã a Santa Missa, aqui na Catedral. Como a TV enxerga essa retomada das atividades das igrejas, como a Diocese tem se preparado? Bem, a primeira coisa eu dizia no início desta celebração é com alegria. Alegria, porque não apenas a alegria de reabrir e de qualquer modo, mas a alegria de reabrir porque, segundo os dados da própria ciência, já existe uma curva de contaminação, daquilo que chamam de imunidade de rebanho, uma curva descendente, enfim, não é nossa área de competência, mas a gente se alegra com as notícias boas que chegam. E a igreja vem se preparando há muito tempo, não é de agora, não é com esse decreto. A própria Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, a CNBB, ela já havia elaborado este subsídio litúrgico sacramental há mais de um mês, quase 2 meses, né? Quase 2 meses. Então a preparação já vem de algum tempo. Uma pergunta aqui de Marisa Pereira. Tenho mais de 60 anos e sou ministro da Comunhão Eucarística. Não poderei voltar a receber e distribuir a Eucaristia? Exatamente. Ainda isto está no primeiro decreto nosso, que foi publicado em março. Os ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, que possuem mais de 60 anos de idade, por enquanto durar esta pandemia, estão dispensados. Então, tem muitas outras perguntas, mas sempre no mesmo sentido, e muitas respostas estão já no decreto, né? E daqui a pouco, logo após a coletiva, nós vamos publicar no site da Diocese de Caruaru e também nas redes sociais. Então, lá você vai poder ver muitas dessas perguntas que foram feitas e respondidas, e algumas que não foram diretamente feitas, mas estão enquadradas em outras, né? Então fique esperto, ligado, que daqui a pouco o decreto será publicado nas nossas redes sociais e no site. Então agradecemos a todos vocês que nos acompanharam, esta coletiva tão importante, tão esperada por nós todos, né? Todas as pessoas que vão poder voltar a participar das celebrações eucarísticas, batizados, casamentos, enfim, todos os outros sacramentos. É uma graça de Deus, pois estamos retomando aos poucos as nossas atividades e também a nos encontrarmos para louvar e agradecer ao Senhor. O senhor quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer. E uma das últimas perguntas foi da TV Câmara. Eu reitero o agradecimento feito pelas transmissões dominicais, né, Padre Zenilson, da missa, a missa do Bispo. É uma missa hoje que é bem transmitida pela TV Câmara, pela Rádio Web Diocesana e há mais de 40 anos pela Rádio Jornal, a Rádio Jornal de Caruaru, a quem, na festa de Nossa Senhora das Dores, nós faremos um agradecimento também
especial por causa destes 40 anos de transmissão desta missa. E também a Rádio Canção Nova de Gravatá. Então são 4 meios de comunicação, além daquelas plataformas digitais que começaram, não é? Muito bem, faça o seu comercial. Aproveitar o ensejo. Então, a partir deste domingo, a partir de ontem, no caso, nós já começamos a transmitir também a Santa Missa daqui da Catedral, pela manhã, pelo Facebook e YouTube da nossa Diocese. A TV Câmara transmite, nós também vamos transmitir, também a Catedral transmite, também do Facebook da Catedral. Já é também mais um meio de nos aprofundarmos na Palavra de Deus, celebrar a Eucaristia nesse tempo de pandemia. Na Rádio Diocesana, como o Bispo já falou, também é transmitida a Santa Missa. E agora também temos o podcast. Você que, por acaso, não deu para escutar a homilia do Bispo, então lá no podcast, no Spotify, no Deezer, no podcast da Apple, também no podcast do Google, lá todas as homilias do Bispo, o programa A Voz do Pastor, o programa De Todo o Coração, está lá para você acompanhar em qualquer lugar onde você estiver. Então acesse nossas redes sociais, acesse essas plataformas digitais para ficar por dentro, de tudo que acontece em nossa Diocese de Caruaru. Por fim, o agradecimento à comunidade Jesus Misericordioso. Essa câmara tem sido um instrumento de bênçãos, de transmissão, e tem levado imagens da terra para o céu e do céu também para a terra, né? Então nós agradecemos a Naldo, a Ana Cláudia, a câmara Carla, a câmara Woman, que tem operado também a câmara, a imagem. Muito obrigado. Essa comunhão cada vez mais vai se estreitando, vai fortalecendo os nossos laços de comunhão, de afeto e de almas. Muito obrigado a todos. Que o Cristo, e humilde de coração, faça o nosso coração ao dele. Muito obrigado. Que por intercessão de Nossa Senhora das Dores, profusamente desça sobre cada um de vós a bênção protetora e amorosa de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos a todos os comunicadores que fazem ecoar nesta coletiva de imprensa, a partir daqui da Catedral Diocesana de Nossa Senhora das Dores, momento oficial com o nosso Bispo diocesano, e também a todos aqueles que estão acolhendo esta mensagem da coletiva de imprensa e que com certeza irão colaborar para que nós possamos retomar essas celebrações presenciais, com alegria, com esperança, acima de tudo com fé e também com zelo, com cuidado uns para com os outros. Façamos a nossa parte para que em breve, com a graça divina, nós possamos ter a oportunidade de aumentar ainda mais o percentual presencial e com a graça divina também, em breve possamos retomar com todo o público tão aguardado, tão desejoso, de poder fazer a experiência comunitária presencial de sua fé. Damos assim por encerrada esta coletiva de imprensa. Fiquem todos na graça de Deus.